Olá, meus irmãos, estamos aqui então para a segunda parte do nosso vídeo. Nesse vídeo, nós vamos tratar muito mais da palavra de Deus do que em cima de algumas das falas do pastor, né, que fez a refutação do nosso vídeo. Se você não assistiu a primeira parte ainda do vídeo, da refutação do pastor Cecílio, vai estar aqui, né, a refutação do Adriano Cecílio, o link vai estar aqui na descrição. Se você não assistiu, vai lá e assiste para você entender aonde que nós chegamos nesse contexto. Mas para relembrar, eu vou também soltar aqui a última partezinha do contexto onde ele falou que não existe, né, que não tem condição nenhuma, que é um equívoco entender sobre o milênio na Terra, sendo que a palavra de Deus é ampla em divulgar que nós iremos reinar com Cristo aqui nesta terra. O reinado de Cristo será aqui um reinado de 1000 anos, certo? Bom, Wagner, isso é um absurdo, porque eu sempre aprendi, até outras religiões pregam que todos vão para o céu. Enfim, muitas igrejas reformadas, infelizmente, pregam sobre o milênio no céu, mas isso não é verdade. Por mais que a igreja transformada, que a igreja glorificada, terá acesso aos céus, o reinado de Cristo será aqui nessa terra. Então, hoje nós iremos ver se a Bíblia ela traz base profética para isso ou não. Quais são os textos que testificam sobre isso? Se a Bíblia aponta que o milênio será aqui na Terra, que o reinado será aqui na Terra ou no céu, né? Primeiramente, então, vamos avançar com o a parte do trecho ali da entrevista onde o pastor Adriano Cecílio falou de que é um absurdo entender que o milênio é no céu, e a gente vai então fazer a nossa contextualização para você, certo? Vamos lá então, vou colocar ele aqui na tela pra gente. Aí a gente tinha altas discussões sobre a mortalidade da alma. A gente discutia muita coisa. E eu lembro que uma vez ele me perguntou do milênio, e ele começou a falar do milênio. Eu fiquei perdida, Wagner. Porque o milênio que a gente aprende na igreja adventista É no céu. é no céu. Aí ele falou, não, o milênio é na terra. Ô, maravilha, ô, glória. Eu fiquei, não é na terra, é no céu. Vamos lá, abre tua Bíblia. Abre a Bíblia. Lê. Não, mas eu não tô entendendo, é no céu. Ela lê. Eu falei, não. Gente, não entrava. É uma coisa sobrenatural, não entra na cabeça, não entra. Mesmo você vendo ali aquilo, você não consegue encaixar, parece que o cérebro entra em pânico, não consegue. Você vê, né? Um adventista sétimo dia não conseguiu mostrar na Bíblia, né, que o milênio não é na Terra, né? Que seremos arrebatados, né? João no capítulo 20 fala que lá haverá tronos, né? Tronos. Paulo fala que os vivos serão transformados e os justos, né, ressuscitarão e seremos arrebatados para o encontro com o Senhor. Jesus fala que quando ele voltar, ele vai levar a gente para onde ele está, né? Então, assim, existem textos claros sobre o milênio na eternidade, mas a irmã não conseguiu responder isso, né? Tá, vamos lá então. Vamos lá. Vamos responder agora, tá, pastor? Primeira coisa, arrebatamento não tem a ver com milênio. É o momento que antecede, mas não está falando do milênio. Está falando de arrebatamento. E o arrebatamento para onde? Primeiro ponto. Tronos. Você falou João, mas eu corrigi aqui, é Apocalipse 20, que provavelmente você está usando. Ressurreição. Tem a ver, sim, com a entrada no reino milenar, com a herança, né, do corpo incorruptível, mas não está falando do milênio. Nenhum desses textos está apontando que é no céu. Esse é o ponto em questão aqui, tá? E morada, aonde ele estiver. É o texto mais forte usado pela Igreja Adventista e muitas outras instituições. Esse é o texto mais complicado de destrinchar de todos esses. O restante não fala de morada no céu. Inclusive, esse texto também não fala. Ele está falando que aonde ele estiver. Onde ele estiver não significa que seja no céu. Por mais que Jesus tenha subido aos céus, não significa que aonde ele estiver, isso daí não significa que será no céu. Ok? Vamos então entender esse contexto completo para então explicar para o irmão que quer entender e estudar a Bíblia o que ela fala, e a gente vai ver se realmente o milênio será no céu ou na terra. Você está preparado? Repito,
Hoje nós iremos mergulhar na Bíblia. Se você não gosta de estudar a Bíblia, você pode fechar o vídeo, sair daqui e estudar Ellen White, porque ela vai te falar que o reinado e o milênio é no céu. Vai lá, Ellen White, ela já viu tudo isso. Tudo isso que eu vou te falar que ela viu, e ela ampliou, e ela traz muitas outras informações. Agora, o que está na Bíblia, ela não explica, de jeito nenhum. O que eu vou trazer para você, nenhum pastor adventista explica ou tem coragem de abrir. Porque para eles, profecia é o espírito de profecia, segundo Ellen White, não o que foi escrito. Profecias do Antigo Testamento não interessa para a igreja adventista. A igreja adventista não estuda. E hoje nós iremos estudar para mostrar para o pastor Adriano se o milênio é no céu ou é na terra, certo? É hoje que nós vamos estudar isso. Então, esses são os 4 pontos que ele levantou. Nós vamos ler esses 4 versículos primeiramente, para poder avançar. Bom, o primeiro texto que nós vamos ler está em 1 Tessalonicenses 4, do 13 a 17. Presta atenção que nós estamos falando sobre a volta de Cristo, aquele momento que antecede. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Então, vamos falar da ressurreição, né? Porque aqui vai estar trazendo sobre isso. Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer. Presta atenção no verbo. Está aqui, ó, em maiúsculo. Está no maiúsculo aqui. Ó. Trazer com ele. Trazer com ele, não é levar com ele, é trazer com ele. Você está entendendo? Então vamos começar a meditar. Estamos falando aqui do primeiro ponto, um dos pontos que ele levantou, ressurreição. Jesus vai trazer juntamente com ele, certo? Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, ele está vindo, certo? Não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, descerá, ele está descendo, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, aonde? Nas nuvens. Outras traduções vão dizer nos ares, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, aonde ele estiver. Aqui não está especificando se nós voltaremos para o céu ou viremos para a terra. Vou tentar, assim, ser bem objetivo e claro com o texto. Não está. Por mais que ele diga trazer, por mais que ele diga, né, que aonde ele estiver, nós estaremos com ele. E está apontando exatamente esse ponto aqui. Mas o arrebatamento é com o encontro do Senhor nas nuvens. Lembrando que ele está trazendo os mortos que ressuscitaram. Trazendo ao encontro dos vivos que estão juntos sendo arrebatados para a nuvem. O arrebatamento é para a nuvem, outras traduções usam os ares. Esse texto, então, não evidencia de que depois disso nós iremos para o céu. Esse é o primeiro ponto, certo? Vamos lá, próximo texto. Apocalipse 20 foi um dos textos que ele trouxe. Será que aqui está trazendo e dizendo que nós estamos indo morar no céu? E vi descer do céu um anjo que tinha chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou no abismo. Aonde que ele foi lançado? No abismo, não é na terra. Satanás está sendo lançado no abismo. E ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganassem as nações, até que os 1000 anos se acabem. Só um pouquinho. Você, adventista, é racional. Que nação que ele vai enganar até que os 1000 anos se acabem, se aqui na terra não ia ter ninguém? Pensou? Meditou? Não faz sentido. Não faz sentido pôr um selo, não faz sentido pôr uma corrente em Satanás se a terra estará vazia. Sem ninguém. Não faz sentido esse texto. Esse texto poderia ser rasgado, não faz sentido. Bom, se ele está sendo lançado no abismo para não mais enganar as nações, é que, bom, interpretação de texto. Tem nações, primeiro ponto. Segundo ponto,
Ele está sendo preso porque essas nações estarão vivendo neste momento. Terceiro ponto, se ele está sendo preso no abismo, é porque essas nações estão na terra e não vão mais poder ser tentadas por ele. Isso é leitura e interpretação de texto. Pega uma pessoa que nunca ouviu falar do evangelho, mas que entende de português, ela vai fazer essa interpretação. Interpretação de texto. Ok? E o texto continua. Pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e assentaram-se aqueles a quem foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas dos decapitados que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa e nem nas suas mãos. Viveram e reinaram com Cristo os 1000 anos. A gente tem tanta coisa nesse contexto aqui que a gente não vai poder abrir agora. Mas, primeiramente, tronos, pessoas que têm autoridade de julgar, vai ser feito o julgamento ali, certo? Pessoas específicas, né? Está falando do trono da besta, não participaram do trono da besta, vão viver e reinar com Cristo os 1000 anos. Vou ser justo, esse texto também não está falando que esse reinado é aqui na terra. Porém, também vou ser justo, que se diz que Satanás está sendo preso para não mais enganar as nações, então venhamos e convenhamos. Por que ele está sendo preso para não enganar as nações? Teria condição de Satanás enganar alguma nação, sendo que todos já estariam glorificados? Teria alguma condição? Teria alguma lógica nesse texto? Não, né? Então, primeiramente, nós estamos vendo 2 grupos de pessoas aqui. Pessoas que, se com a influência de Satanás, poderia ser influenciada e enganada, que estão adentrando nesse milênio para serem julgadas, para serem governadas por Cristo e pela igreja. Esse texto talvez não esteja tudo isso implícito, mas é isso que nós acreditamos, é isso que eu acredito, e tem muitos outros textos falando sobre isso. Algum deles a gente vai abrir aqui. Então veja que essas pessoas reinam com Cristo durante os 1000 anos. E quando acabar os 1000 anos, o que vai acontecer? Os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. E esta é a primeira ressurreição. Primeira ressurreição, né, que ele falou da ressurreição, está falando daqueles que estão vivos, que foram ressuscitados para reinar com Cristo os 1000 anos. A gente não entende o que é um reinado hoje, né? Reinado, ele funciona com rei, os súditos e os governados. A igreja vai reinar sobre quem? Sobre ela mesma? De jeito nenhum. A igreja governa as nações. E é isso que a Bíblia fala. É isso que todas as profecias apontam. Por isso que diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Eu vou ser sacerdote para quê? Para que eu vou ser sacerdote se eu já estou transformado e não existe mais nada para eu fazer? Sacerdote, ele tem função. Sacerdote, ele tem uma missão, ele tem um trabalho a desenvolver. E normalmente sacerdote, ele trabalha em prol do povo, de pessoas que precisam dessa função. Inclusive, essa é uma das promessas das igrejas, que fala que nós regeremos as nações com cetro de ferro. Certo? 1 Coríntios 15, presta atenção nesse detalhe. Aqui é uma cronologia que vem apontando. Nós estamos falando de ressurreição, porque ele trouxe. Ele trouxe sobre ressurreição. Mas o texto que ele falou de Apocalipse 20, falando de ressurreição, não está apontando que o milênio é no céu. Muito pelo contrário. Se Satanás está preso para não enganar as nações, é porque existem nações e é aqui na terra. Presta atenção. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Na sua vinda, ele está vindo. A oração é: venha a nós o teu reino. Não é nós vamos ao teu reino, é venha a nós o teu reino. Depois virá o fim. Depois, né?
quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade, toda a força. Porque, preste atenção, adventista, convém que ele reine. Jesus Cristo não reina sobre toda a humanidade. Ele reina somente sobre a minha vida e a vida de todos os que aceitam, mas não sobre toda a humanidade. Mas convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A pergunta que eu faço, estudando o livro de Apocalipse, estudando o capítulo 20, quando que a morte será aniquilada? Quando? Somente após o milênio. É o que está escrito. Antes, a morte não é aniquilada. Depois do milênio, a morte, a própria morte, será lançada no lago de fogo. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz todas as coisas, eles estão sujeitas, claro que se exetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, presta atenção. A morte só vai ser aniquilada depois do milênio, quando Satanás for solto da sua prisão para sair a tentar enganar as nações, porque é o resto do tempo que ele tem para enganar as nações. Então desce fogo do céu, consome a todos. Isso é depois do milênio. Bom, se ele vai descer, se ele vai surgir do abismo para tentar enganar as nações, é porque existem nações. A igreja já está glorificada, não caberia esse texto para a igreja. Concorda comigo? Isso é uma lógica. Se a igreja está glorificada, a ação de Satanás não tem nenhuma expectativa ou função. Se ele sai para enganar as nações, que nações são essas? Eu estou vendo aqui só uma e duas ressurreição. Essa ressurreição maluca que Ellen White trata, de que os mortos vão ressuscitar, vão abrir os olhos, ver Jesus voltar, morrer e ressuscitar de novo, não sei de onde que ela está tirando isso. Não existe 3 ou 4 ressurreições. Existem 2 ressurreições, a primeira e a segunda. Os mortos em Cristo vão ser ressurretos, e depois os mortos, que são aqueles que não aceitaram a Cristo, vão ressuscitar durante o julgamento do grande trono branco para serem condenados eternamente. Vocês estão entendendo? Mas isso não significa que não restarão nações aqui na terra. Os textos estão apontando que restarão nações aqui. E que Jesus Cristo precisa reinar até que todos os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. João 14, 1-3, nós vamos tratar então do texto que ele falou, né? Não se turbe o vosso coração. Esse é o texto mais difícil, porém é o texto mais usado para aqueles que defendem que o reinado é no céu. Mas será que o texto fala sobre isso? Será que o texto está apontando que nós iremos para o céu? Presta atenção. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Primeiro ponto. Ele está indo, né, para a casa do pai, que tem muitas moradas. O que é a casa do pai referente ao texto? Você precisa estudar o capítulo inteiro. Você precisa estudar todas as cartas de Paulo para entender qual é a morada do pai, qual é a casa do pai. Qual é a casa que ele está indo preparar, que ele estava indo naquele contexto preparar. Qual é a morada que ele estava indo preparar? Quando ele fosse preparar esse lugar, então, quando esse lugar for preparado, como Paulo diz a respeito deste tabernáculo, ser transformado, então ele mesmo viria e nos levaria para que onde ele estivesse, estivéssemos nós também. Mas esse texto de maneira nenhuma está dizendo que esse lugar é o céu. Agora, o próprio livro de João 14 vai explicar sobre isso. E ele vai dizer, olha só que interessante, naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e o meu Pai está em mim, e eu em vós. Olha aqui a morada. Aquele que tem meus mandamentos e guarda, esse é o que o ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei. E me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, aonde vem
que hás de se manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guarda a minha palavra, o meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele a morada. Nós somos a morada. Você está entendendo? A morada que Jesus foi preparar somos nós. Nós somos a morada. De maneira nenhuma está falando que ele ia preparar uma morada no céu. E isso não exclui de que nós teremos uma morada, mas não é essa a esperança. Jesus Cristo está falando sobre nós como a morada, a habitação do Espírito. Essa foi uma promessa que ele deixou. E o próprio texto de João vai apontar sobre o Espírito Santo e vai dizer que ele estaria conosco até a consumação do século. Mas ele precisava preparar esse lugar. O apóstolo Paulo fala incansavelmente a respeito desta morada de Deus no Espírito em nós. Nós somos a casa, a habitação do Espírito Santo. Mais uma vez, esse texto não prova de que nós iremos morar no céu. Muito pelo contrário, prova que nós somos a morada de Deus no Espírito. Certo? Lógico que talvez precisaria de uma aula um pouco mais ampla para detalhar esses pontos. Mas eu vou deixar claro para você de que nós iremos reinar com Cristo aqui nessa terra. Olha só, mais um texto. Todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós justamente sois edificados para o quê? Morada de Deus no Espírito. Essa é a morada. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse. Nele habitarei. Entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Nós somos a morada. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? São só 3 textos. Existem vários, falando que nós somos a morada que Deus iria preparar. Certo? Bom, quando se trata de profecia, falando do reino milenar, pegue você, tire um print aqui da tela e vai estudar. Faça isso. Salmo 72, Isaías 2, Isaías 11, Jeremias 23, Jeremias 33, Ezequiel 37, Ezequiel 47, Salmos 2, Salmo 110, Zacarias 9, Zacarias 14, Isaías 65, 66 também. Todos falando sobre profecias que apontam o milênio literal de 1000 anos de Jesus Cristo aqui nessa terra. Mas profetas do Antigo Testamento, o pastor adventista não vai estudar com você, não. De jeito nenhum. Ele pode ler, ele não vai entender, não vai conseguir te explicar. Não vai te explicar. E muitos ainda dizem assim, não estuda isso daí, isso aí ficou pro passado. Só que, diferentemente do que os pastores te dizem sobre essas profecias do Antigo Testamento, eu vou dizer para você, a regra, ela é a mesma. A regra, ela vale a mesma para Ellen White. Se um profeta profetiza e aquilo não se cumpre, anátema. Resumo, se todas essas profecias ainda não se cumpriram aqui nessa terra, alguma coisa está errada. Ou Deus mentiu, ou o profeta mentiu, ou de fato, não sei mais o que acontece. Você está entendendo? Porque se Deus não mentiu, e se isso são profecias bíblicas, eu preciso guardar o reino de Cristo aqui nessa terra. Se Deus não mentiu e essas profecias são verídicas porque estão na Bíblia, eu preciso guardar o reino literal milenar aqui nessa terra. Eu preciso aguardar. Porque a profecia testifica de um reino literal. Jesus Cristo disse para Pilatos, o meu reino ainda não é deste mundo. Foi para esse propósito que eu nasci, mas o meu reino ainda não é deste mundo. Mas o reino dele será aqui nesse mundo, soberano sobre todos. Sobre todos. E agora nós vamos começar a entender um pouquinho sobre esse reino milenar, ver as profecias apontando sobre isso. Eu não vou abrir todas essas aqui.
neste vídeo. Mas eu me comprometo com você de nós estudarmos sobre esse reino milenar. Já tem bastante estudo de lives aqui de pastores consagrados que pregam o reino milenar aqui na Terra, aqui no canal. Mas eu vou me comprometer de eu estudar com vocês também. Hoje nós vamos fazer o seguinte, para entender o reino milenar, conforme os textos que a Igreja Adventista estuda, que são Daniel e Apocalipse. Nós vamos fazer isso hoje, certo? Nós vamos ver hoje, conforme os textos de Daniel e Apocalipse, que são os que a Igreja Adventista aceita. Esses aqui ela não aceita, tá? Mas Daniel e Apocalipse ela aceita. Então nós vamos estudar só nesses textos e nós vamos ver se esses textos apontam um milênio literal na Terra ou no céu. Vamos ver o que Daniel e o que Apocalipse nos apontam? Olha só que interessante. Daniel 2:31, você lembra da visão de Nabucodonosor? Reino sobre reino, um destruindo o outro, certo? Lembra disso. Rei Nabucodonosor teve um sonho, Daniel começou a interpretação do sonho. Tem toda aquela história, você pode ler e acompanhar. Eu separei do versículo 31 a 35. Preste atenção, adventista. Se até hoje você nunca parou para pensar nisso, agora você medite, você é uma pessoa inteligente. Deus te deu capacidade intelectual para te meditar, para te pensar. Medita. Aquela estátua não foi posta lá por bonito. Medita. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, essa estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Até aí tudo certo, né? Mas presta atenção nesse versículo aqui agora, o 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram uma grande eira do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar para eles. Aonde? Aonde isso? A estátua caiu. Medita, você é uma pessoa inteligente. A estátua caiu, criou um grande monte, o vento levou todos eles, todos aqueles que nós já sabemos que são reinos, certo? Cada pedaço da estátua era um reino. Mas a pedra que feriu a estátua, o que era a pedra? Você estudou. Com os adventistas você estudou, certo? A pedra que era Cristo que feriu a estátua na sua volta, esta se tornou um monte. E encheu o quê? Você sabe ler? Encheu o quê aquele monte? O que encheu? Toda a terra. A pedra é o reino de Cristo que caiu, destruiu todos aqueles reinos e encheu toda a terra. Não está dizendo que essa pedra voltou para o céu. Você é inteligente. A pedra encheu toda a terra. Não está dizendo que a pedra voltou para o céu. Eu estou errado aqui? Eu sou burro? É isso? E aí, pastor? Diz para mim. Vamos lá. Tu tem a oportunidade agora de me desmentir. Mas não é eu. Desmente a Bíblia, então. Pode usar Ellen White. Vai, usa à vontade. Manda Ellen White interpretar esse texto aqui. Traz para mim. Não tem problema nenhum. Eu aceito. Quero ver o que ela vai dizer sobre isso. Você está entendendo? Não, Wagner, tu está entendendo errado aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada. Então, tem mesmo. Vamos lá, então. Continuando. Ele vai explicar, dizendo que o rei era o cabeça, certo? Está dizendo o reinado babilônico, persa, medo-persa, as pernas e os pés da estátua, os dedos, certo? Ó, quando ele está falando dos 10 reis, ele vai dizer, aqui já é um tiro no pé do adventismo, né? Aquele que diz que os 10 reis já passaram, já é um tiro no pé. Quer ver uma coisa? Nem vou entrar nesse detalhe aqui agora de tratar sobre essa interpretação esdrúxula da Igreja Adventista de dizer que os 10 reis já apareceram. Nem vou entrar no detalhe. Por que eu não vou? Porque aqui diz que nos dias destes reis, quando eles estiverem imperando, Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Repito, a pedra vem, atinge os pés da estátua, destrói eles e enche a terra.
Por isso que esse reino não vai mais ser destruído. Porque este reino será estabelecido 1000 anos. Este reino não será jamais destruído. E este reino não passará a um outro povo. Não terá aquela sequência de um reino destruindo o outro. Não passará a outro povo. E esmiuçará e consumará todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O texto não está dizendo que nós iremos voltar depois da pedra e ir para o céu. Está dizendo que nós iremos reinar. Você está entendendo? De maneira que viste que o monte foi cortado uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o barro, o bronze, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de acontecer depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Jesus Cristo irá manifestar o seu reino diante de toda a humanidade. Todos irão saber e reconhecer que ele é o Senhor. O reino dele será estabelecido aqui, assim como sim aguardavam os judeus. Eles aguardavam. Inclusive, eles aguardam até hoje. Por isso, muitos não aceitaram a Cristo Jesus. Porque esperavam um reino de majestade. Se você não entende o que é uma monarquia, um reino de majestade, entenda. Jesus Cristo será rei sobre toda a terra, manifestando a sua majestade. E ele é fiel para cumprir. Tá, Wagner, mas é só um texto, só Daniel. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Tu não consegue provar isso com outros textos. Como já falamos aqui, já provei, mostrando sobre a terra. Quer outros textos? Vamos lá. Temos então Daniel 7. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, eis que vinha nas nuvens do céu, olha a pedra vindo, tá vendo a pedra? Mesma cena. Como o filho do homem dirigiu-se aos anciões de dias e fizeram chegar a ele. E foi-lhe dado o domínio do quê? Dos reinos. E a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno e não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Está vendo a referência? O reino não será destruído. Será estabelecido e não será destruído. Aqui na terra. Então ele vem para reinar, não é? Nós vamos para reinar com ele. Ele vem. Tá? Bom, vamos lá. Esse texto, Wagner, não me deixou claro. Vamos lá. Eu olhava e eis que o chifre fazia a guerra contra os santos, prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Chegou o tempo em que os santos possuíram o quê? O reino. Ó, chegou o tempo que nós vamos possuir o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra e pisará os pés e fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres, lembra que eu falei que os 10 chifres, eles precisam estar imperando para que Jesus venha, quebre eles, derruba toda a estátua? Quanto aos 10 chifres, aquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois dele se levantará outro, qual será diferente dos primeiros. Habitará 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas mãos durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Este é o tempo da grande perseguição de 3 anos e meio. Tempo e metade de um tempo. Isso daqui não são 1260 dias que a Igreja Adventista interpreta, que Ellen White interpreta. Por que que não é? Porque o juízo está sendo estabelecido depois desse tempo e eles tirarão o domínio. Domínio do quê? Deste reino. Para o destruir e para desfazer até o fim. Então, o reino, o domínio e a majestade dos reinos do quê? Do céu? Não. Dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno. E todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Isso que não prova nada para você, não? Estamos falando de reino. Estamos falando de domínio. Estamos falando de um local físico, que é um reino debaixo de todo o céu, não do reino
que está no céu. Pode ser um reino com o governo dos céus. Pode ser o reino dos céus neste quesito, com o governo dos céus. Mas aonde que será? Debaixo de todos os céus. Você está entendendo? Estou falando de Daniel aqui. Eu não abri os outros. Eu deixei para vocês ali, quantos? 12, mais ou menos? 12 capítulos. Não é versículo não, tá? Não vou usar versículo isolado. Não faço que nem os adventistas de usar um versículo isolado para embasar a sua fé. Não, são capítulos de como que será esse reino milenar. Aqueles textos que eu deixei ali, você deve ter printado, vai e estuda. Nós iremos estudar também. Iremos falar muito mais sobre isso. Bom, Apocalipse também fala isso. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu pai. Só um pouquinho. Eu venci, eu sentei no trono, juntamente com Cristo. Não faz sentido esse texto. Nenhum. Porque se eu venci, sentei no trono, eu vou governar quem? Quem que eu vou governar? Me responde. Isso só faz sentido se nós exercermos funções. Nós vamos governar com Cristo e reger as nações. Você está entendendo? Este é o milênio. Aí faz sentido esta promessa de Apocalipse 2:26. Wagner, mas isso aqui não me provou nada ainda. Não provou nada? Apocalipse 11, o sétimo anjo tocou a trombeta. Todo mundo sabe que a sétima trombeta é a trombeta anunciando a volta de Cristo. É a volta de Cristo. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Não são os reinos do céu. Os reinos do mundo passaram a ser do Senhor e do seu Cristo. Você está entendendo? Nós iremos reinar aqui neste mundo. Eu estou trazendo vários textos claros para você. E os próprios textos que o pastor usou, eu mostrei para vocês que nenhum deles estava testificando que nós iremos morar no céu. Não existe nenhuma profecia apontando que nós iremos morar no céu. Não existe. E eu trago muitas apontando que o reino milenar será aqui nessa terra. Muitas. Tem mais texto, Wagner? Tem. Bem-aventurado e santo aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Tá vendo? Quem é que ressuscita na primeira ressurreição? Aqueles que irão reinar com Cristo. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Quando que é a segunda morte? Diga para mim, você que é estudioso da Bíblia. Segunda morte, ela vai vir somente depois do milênio. Lembra disso? Então, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Por que eu sou sacerdote? Porque nós iremos sacerdotar e reinar sobre as nações, conforme o texto que a gente leu anteriormente. Olha aqui o que diz Apocalipse 5. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo sobre ele harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos no céu. É isso? Lê comigo, adventista. Vem cá. Reinaremos no céu. Reinaremos sobre a terra. E aí? E agora? E agora, adventista? Você pode continuar com a sua interpretação, não tem problema. Vai lá, te afunda na Ellen White. Ela vai te trazer muitos textos falando que você vai reinar no céu. Mas nenhum com prova bíblica. É tudo sonhos e visões, certo? Prova bíblica, não. O máximo que ela vai usar é a interpretação errônea de João 14. Porque nenhum outro texto vai apontar que nós iremos morar no céu. Muito pelo contrário. A oração é: venha a nós o teu reino. O teu reino venha até nós. Nós iremos reinar com Cristo
aqui nessa terra e sacerdotar as nações. E a Bíblia aponta no Salmo 100 que esse reino será um reino de justiça e um reino de paz. Então, irmãos, eu fiz um resumo para você. É claro que ficou muita coisa talvez no ar, você deve estar ficado... você que é uma pessoa sincera, hoje, está balançado. Cara, não tem dúvida que a Bíblia apresentou aqui hoje, eu nunca vi. Sabe por que eu te digo isso? Porque eu também fui adventista. Quando eu estudei Apocalipse 20, eu fiquei balançado também. Quando eu comecei a ver essas coisas, eu também fiquei balançado. Mas chega um momento, meu irmão adventista, que a gente precisa se posicionar ao lado da verdade ou da mentira. Não tem escolha. Você pode dizer, não, mas eu vou rejeitar isso aqui, eu não vou levar em conta, deixa, é só mais uma mentirinha, é só mais uma coisinha, deixa eu continuar aqui. Fica à vontade. Se você consegue conviver com a sua consciência, sabendo que o que eles estão ensinando é mentira, e o pior, que essa mentira é defendida por Ellen White, que você julga ser a sua profetisa, você vai continuar no engano? Você vai continuar no engano? Eu quero trazer uma série aqui no canal, e eu vou trazer, para nós estudarmos somente sobre esse reinado de Cristo. Sabe por quê? Porque eu vou dizer, a série vai se chamar por esse nome. Ninguém vai morar no céu. Não importa o que te disseram. Não importa o que te pregaram. O que importa é o que está escrito. E o que está escrito na Bíblia. Porque qualquer coisa que venha extra Bíblia para contradizer o que já foi escrito, a própria Bíblia nos orienta a chamar de anátema, maldito, maldito, maldito. Então assim, pastor Adriano, eu não tenho mais muito o que falar. Quer conhecer um pouquinho mais? Entra aqui no canal, vai nas lives ali, tem tanto estudo falando, inclusive sobre o milênio. Aqui no canal a gente estuda o Apocalipse de uma maneira coerente. Aqui no canal eu estudo o Apocalipse comparando com os profetas, não os modernos, não. Joseph Smith, não. Ellen White, não. Comparando com os profetas bíblicos, Jeremias, Isaías, Ezequiel. Porque eles têm informações, sim, que encaixam com o Apocalipse. Poucas pessoas querem estudar o Apocalipse. E nós temos aqui uma playlist completa que eu vou deixar aqui na descrição para você estudar o Apocalipse de uma maneira coerente, biblicamente, sem profetas externos que venham a te orientar para ser uma luz que ilumina a Bíblia. Não. A Bíblia não precisa de uma luz para iluminar ela. Ela precisa ser estudada. Ela é a própria luz. Você está entendendo? Ela é a própria luz. Então, antes de você tirar um minuto profético para tentar adivinhar quando que vai chegar o decreto dominical, estude a palavra e entenda que as profecias bíblicas têm muitas conotações que você ainda precisa olhar para elas. E aqui nós tratamos de um tema só. E já ficou claro para você que tudo que você aprendeu no Adventismo está errado. Mas eu me comprometo em trazer esse ponto mais ampliado para você entender como que isto irá suceder. Só deixamos claro aqui de que ninguém vai morar no céu. Deixei bem claro aqui de que quem está mentindo não sou eu. E que a palavra de Deus testifique no coração e que as escamas caiam dos seus olhos e que você entenda o reino de Cristo Jesus. Jesus Cristo quer fazer uma transformação na sua vida. Jesus Cristo quer que você siga somente o que já foi escrito. E sim, que você venha se preparar para receber o reino, receber a morada de Deus no Espírito. E que nós possamos estarmos preparados para reinar, governar com Cristo as nações aqui nessa terra, conforme o que a palavra nos aponta. Que Deus te abençoe e a gente volta numa próxima oportunidade.